Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor, poderoso em Cristo. E para isso nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, e eu vou ler dos versículos 11 ao 15, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu! Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Até aí. Nesse capítulo 6 de Juízes, achamos um exemplo do plano divino sobrenatural da vitória, atuando contra todas as probabilidades. Nesse texto bíblico, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Temos aí o exemplo de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão a fim de entregar-lhe um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. E quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. Se nós olharmos pela dimensão natural, a saudação do anjo não parecia nada aplicável a Gideão. Este certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Não estava agindo muito como se fosse realmente um homem valente. Estava com medo e estava escondido. Em outras palavras, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os israelitas? Você diz que eu sou um homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés? Realmente não parecia que Gideão era um homem valente. Gideão certamente não se sentia como um guerreiro valente. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra que Deus falara. E julgado pelas capacidades humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas a vitórias. Mas, em se seguindo o plano de Deus, tudo seria diferente. E sabe por que seria diferente? Porque Deus via Gideão, segundo esse viria a ser sob a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo sobre ele, cairia sendo homem valente de guerra. Em si mesmo, Gideão era tão inadequado como você e eu somos, mas com o poder de Deus na sua vida, era invencível. E você também, como eu, podemos ter o mesmo princípio ativo em nossa vida.
Não importa se você se acha inadequado para a tarefa que Deus te chamou para realizar, porque Deus te vê como uma pessoa forte, de grande valor. E não importa a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido mantido prisioneiro pelas opiniões que outras pessoas têm sobre você. Mas somente conta o que Deus diz a nosso respeito. Quando Deus e você formamos um time, você poderá realizar qualquer coisa, mediante o seu tremendo poder que opera através das nossas vidas. O que Deus tem ordenado de fazer, a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória em nossa vida. Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz a vitória. E sabe o que aconteceu? Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário a todas as probabilidades. É por isso que só o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito. Logo, a primeira coisa que Gideão tinha que fazer, a fim de ser bem-sucedido, era descobrir qual era o plano de Deus. E quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32.000 homens de guerra. No âmbito natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha, com tantos soldados à disposição. Mas o Senhor então fez algo inesperado e disse a Gideão: são soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob o seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. E foi por isso que o Senhor falou para Gideão mandar de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu e o exército de Israel, com 32.000 homens, foi reduzido para 10.000 homens, para travarem uma batalha de grande vulto. Porque nós sabemos que os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135.000 soldados para a batalha contra Israel. Isso está escrito lá em Juízes 8:10. Mas uma força de 10.000 soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. E então, Deus disse a Gideão: ainda há povo demais. Você entende? Deus queria mostrar aos israelitas o que ele poderia fazer. É verdade que os 10.000 israelitas estariam lutando contra forças muitíssimo maiores numa batalha contra 135.000 soldados inimigos. Deus, porém, queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural, contra forças esmagadoramente superiores. E também foi por isso que Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados em demasia. Deus sabia o que estava fazendo. Estava elaborando o seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória. É o poder sobrenatural de Deus que opera na situação. E ele sempre leva a vitória. Por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. E dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Ou seja, os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. E sabe o que aconteceu?
sobraram apenas 300 homens para acompanharem Gideão na batalha contra os midianitas. E foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, é hora de ir à guerra. Mas você sabe por que Deus planejou tudo assim? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças, e toda a glória seria dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 homens para lutar contra um exército de 135.000 soldados. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupo de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado. Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou os seus 300 soldados para o vale, para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia a vitória, somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que ele obedeceu com exatidão as instruções de Deus. E seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram uns cântaros, tocaram suas trombetas e deram um brado forte. Quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada. A mesma coisa pode acontecer com você. Faça tudo do jeito que Deus manda, e na maioria das vezes nem sequer precisará lutar. Só precisará se manter firme na sua posição, baseado na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus, e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. O primeiro passo, pois, em andar segundo o plano da vitória, é executar tudo o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro passo é colocar em prática com exatidão o seu plano. Então, nós precisamos aprender a esperar o horário de Deus. Porque às vezes, depois de termos descoberto qual é o plano de Deus, damos um pulo demasiadamente apressado na tentativa de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas precisamos aprender a esperar até o momento que o Senhor nos ordena a agir. Imagine, por exemplo, o que teria acontecido se os israelitas tivessem andado em derredor de Jericó durante 5 dias e se no 6º dia Josué tivesse dito: esse plano está indo lento demais, mas vamos fazer de modo diferente. Vamos cercar a cidade 7 vezes hoje, em vez de fazê-lo amanhã. Assim, já hoje poderemos tocar as trombetas e gritar. Você sabe o que teria acontecido com as muralhas de Jericó se Josué tivesse seguido o seu próprio plano? Absolutamente nada. Se Josué tivesse ficado insatisfeito e impaciente e tivesse elaborado o seu próprio plano, os israelitas teriam perdido a batalha contra Jericó. Sabe por quê? Porque para experimentar a vitória divina, Josué teria que fazer tudo segundo o plano de Deus. E nós também. E a mesma coisa aconteceu com Gideão. Se Gideão tivesse procurado lutar contra os seus inimigos, com seus 32.000 soldados, ou mesmo com os 10.000, teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano do Senhor.
Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada por Deus. Então, lembre-se, o plano divino traz a vitória divina. E você também precisa ter a certeza de que não vai avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abrirem diante de você no âmbito natural. Você precisará esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas digam a você, você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Espere diante de Deus em oração, até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo, mediante a sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Execute o plano de Deus dentro do horário por ele determinado. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo procure lhe colocar empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. Enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se de que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo, mas eu não me sinto vencedor. Não tenho emprego, estou atrasada nos pagamentos das minhas contas, ou mesmo sinto-me insignificante. Não importa como você se sente. A palavra de Deus diz que você está no lado vitorioso, porque você está em Cristo. Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores. Independentemente dos seus sentimentos, Deus abrirá caminhos onde não parece haver caminhos. Mas você terá que seguir completamente o plano de Deus antes de experimentar a sua vitória. Então, espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário por ele determinado. E lembre-se, o louvor derrota a estratégia do inimigo. Frequentemente, na palavra de Deus, quando as pessoas simplesmente faziam exatamente conforme Deus lhe ordenara, o inimigo fugia em debandada. Muitas vezes, o povo de Deus nem sequer precisava lutar. Deus mesmo derrotava totalmente os inimigos. Por exemplo, o louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá enviar lá na frente os cantores para cantarem os louvores a Deus. E o plano divino para a vitória nessa ocasião era que os israelitas saíssem contra o inimigo, cantando louvores. Isso não faz sentido para a mente natural, não é verdade? Mas o Senhor sabia o que traria a vitória. Nessa batalha, os israelitas não tiveram que lutar, não levantaram o dedo sequer. Os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruir. E quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão em grande número. A única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha era obedecer a Deus. Deus disse: marchem pela estrada fora cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo Crônicas 20, 21. E assim fizeram
os israelitas. Quem sabe, para você, só falta começar a cantar louvores a Deus. Comece a louvar e comece a marchar. Se você fizer assim, Deus cuidará do seu problema. O seu problema não é maior que Deus, mas parte do seu problema é que você está preocupado demais com o inimigo. Qual é a vontade de Deus para você e para a sua vida? Sua vontade é curá-lo. Sua vontade é suprir as suas necessidades. Sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Além disso, Deus também tem planos especificamente exclusivos para você. E Ele lhe revelará aqueles planos à medida que você o buscar na oração e na palavra. Gideão precisava saber sobre a vontade específica de Deus para a sua vida. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, de modo específico, exclusivamente a ele: livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas nós temos que lembrar que porque Gideão estava operando totalmente no âmbito natural, ele não sabia com certeza se Deus realmente estava conversando com ele. E depois de Gideão ter determinado qual era o plano de Deus, precisava determinar o horário fixado por ele. Se, por exemplo, Gideão tivesse levado consigo os soldados e se precipitado à batalha, teria estragado tudo. Teria se colocado na frente do horário de Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Talvez saibamos o que Deus quer que façamos, mas então precisamos esperar diante dele, na oração, para sabermos quando Ele quer que o façamos. E às vezes pulamos antes do tempo. Mas o Senhor sempre nos oferecerá o plano para a vitória, se tão somente cremos na sua palavra. E Deus, no seu plano para a vitória, nos diz claramente, Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, lembre-se, o plano divino para a vitória depende de cremos. Cremos o quê? Cremos naquilo que Deus diz na sua palavra, para então a colocarmos em prática, independentemente das circunstâncias que você tiver na sua frente. É só se firmar na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o socorro está a caminho. Então, lembre-se, 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, eu quero que você guarde sempre esse versículo, que Deus nos prometeu que nos ajudaria nos tempos da aflição. Diz a palavra em Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Por isso, fale a vitória através da palavra. O poder de Deus está contido na palavra, e a palavra triunfará sobre o diabo e sobre as circunstâncias difíceis. Deixe a palavra travar suas batalhas em seu lugar. E Deus disse que Ele oferecerá condições para você andar no seu plano para a vitória. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então você andará na vitória que lhe pertence em Jesus Cristo.
Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não vamos olhar para as circunstâncias, para os problemas, para todos os obstáculos que o inimigo coloca na nossa frente, mas nós vamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, para a sua palavra, vamos obedecer fielmente a tudo que o Senhor nos instrui. Vamos esperar o horário determinado por Ti, para que possamos colocar em prática tudo que o Senhor nos revela e nos mostra. E é por isso que nós cremos e confiamos inteiramente no Senhor e aguardamos de Ti a nossa vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus.